professora, estamos online. Salve aí, galera, tudo bem? A gente está hoje para conversar sobre discussão de tema e roteiro. Se você estava comigo na aula de discussão de tema lá do ECA, você já sabe um pouco o perfil, né, de como a gente faz esse trabalho de discussão e que eu acho, gente, de verdade, que é um dos trabalhos mais importantes no campo da redação, porque é o momento em que eu posso conversar com você sobre como o texto de apoio sempre é o seu apoio. Você já sabe onde você pode me encontrar, você pode encontrar aqui no Estúdio com Luiz, você pode me encontrar também no Sobre Humanas. Vamos que vamos, eu trouxe um tema para vocês, mas eu queria só comentar o seguinte. A ideia, né, que eu tenho trabalhado com os alunos nesse tempo que eu tenho dado aula, né, eu já comentei uma vez com vocês que não é tão pouco tempo, mas também não é tanto assim, porque eu ainda sou uma pessoa jovem, né, a ideia é que a gente faça uma leitura que a gente chama de leitura dialógica. Eu não estou inventando isso, eu não nasci iluminada com todos esses conhecimentos, porque teve uma galera antes de mim que já pensou nisso. Tem um cara chamado Bakhtin, teórico muito importante da linguística, né, que vai ensinar pra gente que a nossa leitura, né, pode ser uma leitura por meio de um diálogo também, né, com aquele texto que a gente está lendo. Então a ideia é que no Enem, quando o Enem fala assim para você, a partir da leitura do texto de apoio, do seu conhecimento de mundo, faça uma dissertação argumentativa sobre o seguinte tema, é um momento que ele está te dando uma dica para você fazer a leitura do texto de apoio e dialogar essas informações do texto de apoio com o seu conhecimento. Vou te dar só um exemplo do que eu estou falando. Eu fiquei bastante entristecida quando os alunos saíram da prova do Enem 2021, né, que fala sobre o registro civil, sobre a questão da invisibilidade, e muitos alunos tuitaram até, mas o texto de apoio nem ajudava muito, eu descartei o texto de apoio. Aí você olha o texto de apoio e fala assim, como não ajudava? A gente pega o texto 1, por exemplo, acho que eu já havia comentado isso com vocês, o texto 1 tinha lá, né, que havia um ônibus parado na Vara da Infância, no Rio de Janeiro, acho que era a Vara da Infância, o Tribunal, não lembro, gente, mas um ônibus parado na Praça da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, para retirar a documentação, né, e uma fila com pessoas, todas elas pobres, quase todas pretas. Era uma informação que o texto 1 trazia. O que seria dialogar, né, com esse texto? Por que esse ônibus, sendo ônibus, estava parado? Numa região, por exemplo, que você tem aparelhos ali do Estado, você tem equipamentos públicos, você tem cartórios, então não é uma região que carece de instituições para tirar a documentação. Por que todas as pessoas da fila são pobres e por que majoritariamente a gente tem pessoas pretas? E aí esse diálogo com o texto é que vai te dando respostas que não estão no texto de apoio, mas que fazem parte de uma das etapas da sua interpretação e que vai te ajudar lá na argumentação da sua redação, para pensar nas causas. Na próxima aula a gente vai inclusive analisar uma redação nota 1000, né, do Enem, desse Enem de 2021, e eu vou mostrar isso para vocês. Essa pessoa, né, consegue, é uma menina, perdão, esqueci o nome dela, botei no slide, ela consegue trabalhar bem com essa ideia, com essas ideias que o texto de apoio traz. Bom, o tema que a gente tem aqui é o seguinte, o difícil cenário de endividamento das famílias brasileiras. Por que eu escolhi esse tema, né? Por que será, hein? Por que será, Igor, que a gente vai falar sobre endividamento das famílias, o difícil cenário de endividamento das famílias? A gente tem hoje... Vou chorar, professora. Eu não quero nem falar de endividamento, gente, porque, né, enfim... eu não quero, eu já falei isso pra vocês, já chorei minhas pitangas algumas vezes, né? Minha mãe ontem mandou uma foto, comprou lá pra casa um bercinho. Aí aquele momento que você dá graças a Deus que as avós gostam de dar presente, né? Porque isso vai ajudando muito. Enfim, ainda vou pegar a dica do Igor de lá no Shopping Vida, que eu já queria mesmo, pra comprar lençol em conta. Black Friday Guarabara e promoção Guarababy. Guarababy, pois é, tô de olho nessa promoção também. Enfim... A gente tem hoje, já começando com esse repertório, a gente tem, os últimos dados apontam que 77% das famílias brasileiras estão endividadas. A gente tem 1 a cada 4 pessoas no Brasil vivendo de insegurança alimentar. E é óbvio que então isso vai ter um impacto, né? Isso indica, né? Isso é sintoma desse orçamento familiar hoje que o Brasil tem passado. Quando a gente olha essa frase tema, eu aponto ali para vocês o difícil, a expressão difícil. Essa expressão me indica o próprio problema ali da frase tema, né? Então, a gente tem o difícil cenário de endividamento das famílias brasileiras. Bom, alguns pontos que eu queria pegar com você. A palavra difícil indica o problema, endividamento também, porque se endividar não é algo bom, né? Eu não acho bom, não sei se você acha bom. Tem gente que vive de boa, né? Tem uma galera que faz um monte de compra, aí faz dívida, aí depois vai resolver e fica de boa. Eu não consigo viver de boa, né? Eu tive uma criação, assim, muito
preocupada em pagar todas as contas. Das famílias brasileiras é esse recorte que você tem que trazer para o seu texto. Eu posso falar, Juliana, de outros países? Pode, mas o seu foco precisa ser o Brasil. Uma outra coisa importante que eu queria destacar é que, por exemplo, quando você pega o tema de 2018 do Enem, que fala sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de algoritmos na internet, o tema de 2018 não traz a palavra Brasil, então ele não traz esse recorte para a sua redação. Nesse caso, você pode falar de outros países, mas a dica que eu te dou é que você fale do Brasil. É como se houvesse um acordo ali do campo do não dito, né? A gente chama de acordo tácito, para a gente sempre falar de Brasil, porque é o Exame Nacional do Ensino Médio. Você falar de Brasil, inclusive, te dá uma propriedade maior para você dar soluções que você vai saber mais que não foram, né, feitas ainda no país, enfim. Então, a minha sugestão é sempre que você foque no Brasil. Problema, você está lá no seu rascunho, você anota lá, problema, o cenário difícil de dívidas, né, da população brasileira. Vamos lá, a gente vai para o texto de apoio e a gente vai pensando em algumas partes desse texto. É claro que, para te facilitar, pausa o vídeo, beleza? Pausa o vídeo e dá uma lida com mais calma, para depois você volta para ver qual é o debate que eu estou propondo aqui para você. Há décadas o brasileiro lida com a inflação e as consequências da alta dos preços no orçamento doméstico. E mesmo esse sendo um tema tão familiar, o conhecimento sobre o assunto é baixo. Bom, a gente tem, né, alguns pontos aqui. Deixa eu tirar essa nuvenzinha, daqui a pouco a gente volta para ela. Em uma pesquisa sobre conceitos financeiros em 30 países, o índice de respostas corretas para perguntas sobre o tema foi de 58% no Brasil, bem abaixo da média, de 78%. Isso mostra a dificuldade dos brasileiros em termos financeiros, o que compromete a capacidade de planejamento futuro. A gente olha para esse parágrafo, o que você marcaria? O que eu sugiro que você sublinhe aí, né? O que eu sublinharia e eu te sugiro que você pense no que você sublinharia. Acho que a gente tem alguns pontos importantes, né? A gente tem um país que tem uma economia instável, né? Você não pegou isso, eu também, certamente você não pegou pela sua faixa etária, certamente. As pessoas mais velhas pegaram. Eu era bem nova, mas a gente viveu um período no Brasil em que havia precificação dos produtos no mercado, assim, na hora, né? Então, às vezes, você estava pegando o produto, ele estava sendo precificado lá na década de 80 e 90. Então, a gente, né, tem essa instabilidade. Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante que esse trecho vai trazer é que o brasileiro entende pouco sobre finanças, né? Então, a gente está falando aí, a gente já comentou em outras aulas. A educação financeira é importante? Acho que sim, né? Mas eu tenho também várias restrições sobre essa ideia de a gente tirar sociologia, filosofia e implementar a educação financeira. Porque existem muitos elementos, muitos conteúdos da própria matemática que te ajudaria a pensar nessa educação financeira. E a própria sociologia pode te ajudar nessa lógica de um consumo que seja sustentável dentro do orçamento familiar, por exemplo. Né? Mas, de todo modo, a gente tem pouco conhecimento sobre um planejamento financeiro. Eu não sei se você segue, e aí fica inclusive como um bom repertório sociocultural. A gente tem o Instagram de uma moça chamada Nath Finanças. Ela é bem interessante, pelo menos para mim, porque ela vai trabalhar a questão do orçamento, do planejamento financeiro das famílias de classes mais baixas. Então, você tem ali uma discussão que faz bastante sentido para a classe social. Porque vamos pensar assim, já vou te dar uma outra dica. Se você vai lá no Diese, né, o site do Diese todo mês atualiza quanto o brasileiro ganha de salário mínimo e qual deveria ser o valor. Perdão, gente, esse horário já começa a bocejar. Qual deveria ser o valor que ele deveria ganhar para poder viver bem, para poder pagar todas as contas. E o Diese tem mostrado pra gente, sobretudo nos últimos meses, né? Por exemplo, a última atualização que eu vi dele era do mês de maio, né? E aí a gente tinha lá o salário mínimo e o brasileiro deveria ganhar, para conseguir suprir todas as suas necessidades, 6 mil e pouco. Então, o que eu quero te dizer é que nessa condição de inflação, de salário baixo, né, de salário mínimo baixo, é difícil a gente pensar que as dívidas são porque o brasileiro não se planeja. As dívidas são muito porque o dinheiro acaba no meio do mês, né? Aquela máxima que a gente sempre brinca. Então eu olho para cá e penso o quê? Né? A gente pode pensar o quê?
temos um país economicamente instável e a população sabe pouco sobre as finanças básicas. Olha como a gente já consegue, inclusive, ter duas causas até. Um parágrafo só, a gente já consegue matar uma redação. Percebe, né? O que eu quero dizer assim, a importância de a gente ler o texto de apoio com atenção e a gente conseguir pensar, retirar dele possibilidades para as nossas causas, para a gente trabalhar ao longo da redação. Então a dinâmica é bastante essa da nossa aula para a gente pensar o roteiro a partir do nosso texto de apoio. Tudo bem? Posso avançar? Aí a gente continua aqui. Vou tirar aqui rapidinho. Os dados fazem parte de um levantamento da OCDE que tem por objetivo medir as competências da população adulta quando o tema é educação financeira. Foram levados em conta conceitos divididos em 3 pilares: conhecimento, comportamento e atitude. Em todos, o Brasil teve um baixo desempenho, deixando o país na 27ª colocação geral, à frente apenas da Croácia, Bielorrússia e Polônia, na liderança a França. Então, a gente tem esse problema aqui da falta de uma organização financeira, de uma educação financeira, e a gente aposta muito na educação financeira na escola, a gente se esquece que os adultos também precisam ser educados. Por isso que eu falo que acho que não é você implementar uma disciplina sobre educação financeira, a gente precisa popularizar. Não sei se vocês já viram, tem um documentário sobre os presidentes do Brasil. Caramba, eu não vou lembrar o nome do documentário, ele é bom a beça. Mas enfim, tem um momento lá na época do Collor, né, que a ministra da Economia está na TV falando sobre economia e tudo mais. Enfim, o que a gente tem muitas vezes na televisão são pessoas usando termos que são muito empolados, que são muitas vezes inacessíveis para a população. E aí uma forma de a gente pensar numa educação financeira, no melhor planejamento, tem a ver com a gente tornar a linguagem sobre a economia do país mais acessível. Por exemplo, vou te dar um exemplo nesse sentido. A alta do combustível impacta absurdamente na nossa vida. Por exemplo, não só porque isso vai ter um aumento dos transportes públicos, um gasto maior para a pessoa que tem carro, mas porque tem um impacto, sobretudo, na nossa alimentação, né? Porque a gente tem um país que se organizou por meio do rodoviarismo, vocês aprendem isso na geografia e na história, né? Então, a nossa logística para a alimentação chegar aos centros urbanos, ela é bastante comprometida, ela é bastante, não é bem palavra comprometida, ela é bastante conectada ao preço do combustível, ela é bastante dependente do preço do combustível e do gasto que vai ter para ver esse escoamento dos produtos. Tá, o ponto que eu queria chegar é: por que houve um aumento do combustível? A gente entende isso de maneira geral? Porque o que a gente está vendo é que os municípios estão sendo obrigados a reduzirem os seus impostos, o ICMS, né? Mas a gente vai ver que o impacto no preço lá da bomba vai ser pequeno. Por que vai ser pequeno? Por que tem uma alta do combustível? Porque no governo Temer, o Temer dolarizou o combustível, né? Ele precificou o combustível brasileiro a partir do mercado externo, a partir do dólar. Isso tem um impacto no valor do nosso combustível, sobretudo no momento em que o real está aí com baixo poder de compra, né? Enfim, está desvalorizado. Eu acho que isso é um ponto que chega pouco à população. Na avaliação da OCDE, o foco no curto prazo apresentado por alguns países como o Brasil reduz a segurança financeira dessa população. Adultos em muitos países ao redor do mundo que mostraram baixos níveis de conhecimento financeiro deixam de adotar comportamentos que poderiam melhorar sua segurança financeira, além de terem atitudes orientadas por curto prazo, afirma o estudo divulgado este mês. Ou seja, você vai continuar a ler esse texto, eu te sugiro de novo pausar e terminar de ler para a gente passar para o outro, mas esse texto basicamente fala então de duas causas: a instabilidade financeira do Brasil e a falta de planejamento, a falta de educação financeira do povo brasileiro. Então você tem aí dois pontos que você pode conversar. Para pensar, né? Aí eu jogo para você pensar. Por que a gente tem essa educação financeira precária? Volto a falar, né? E é bom falar sobre isso na frente do Igor, porque eu sei que ele concorda comigo. Tô me segurando aqui pra ele perguntar isso. Porque assim, a gente vai lá pensar assim: educação financeira, volto a falar. Aí você tem uma BNCC que vai sugerir que tem educação financeira nas escolas. E aí eu fico sempre pensando, sabe, Igor, no Notório Saber, que pode agora com a reforma do ensino médio. Aí eu fico imaginando o cara que investe na Bolsa de Valores. Criptomoedas. Pois é, que tá desvalorizada, né? Tá tendo Bitcoin, tá tendo uma queda aí. Cuidado para quem investe em Bitcoin. E aí
ele vai lá dar aula pro menino numa escola pública em Irajá, sei lá, falar Irajá que é meu país, Irajá. Pavuna. Aí ele vai ficar com aquele discurso de que a família não consegue ter um valor para investir em ação ou fazer uma poupança porque não se organiza financeiramente. Volto a te dizer assim, mas é a minha perspectiva. A gente aprende na matemática juros, a gente aprende regra de 3, a gente aprende porcentagem. Nesse conteúdo da matemática que poderia ser trabalhada, por exemplo, educação financeira. Sem a gente ter uma disciplina a mais de educação financeira que retira o espanhol, que retira as artes, que retira a educação física, que retira a sociologia, que retira a filosofia, por exemplo, né? E aí o Igor comentou como é proposital, né? A gente pensar que a nossa não, sem problemas, eu fiquei assim, será que eu tô passando aqui? Não tem problema não. Que a nossa educação, ela teve um projeto, né, desde a década de 60, é um caminho de explicação, inclusive de repertório que eu tô te dando. A gente tem uma educação que vocês chamam de conteudista. Eu acho esse termo incorreto e vou te dizer por que teoricamente, pedagogicamente, ele é incorreto. Você imagina uma escola sem conteúdo? Como é que a gente ensina alguma coisa sem conteúdo? Eu não consigo ver essa possibilidade, né? O nome mais correto a gente chama de educação tecnicista. Anotou isso aí? Educação tecnicista. Essa educação tecnicista ela é uma proposta que vem de uma série de resoluções da década de 60 e se consolida inclusive na nossa LDB, e que, por exemplo, Paulo Freire vai chamar de educação bancária. Mas, quando o Igor, por exemplo, fala de propósito, eu não sei se ele estava pensando por esse caminho, eu estou estendendo, né? O nosso projeto educacional, e vejam bem, não estou falando de escola pública ou privada, eu estou falando de escola brasileira, porque inclui as privadas também. O nosso projeto educacional é para que a gente tivesse uma formação imediata de mão de obra. Sobretudo no período ali na década de 60, que o Brasil estava querendo atrair as grandes multinacionais. Então você precisava de operário. É isso, você precisava de operário. Então você precisa dar aquela formação básica para aquele indivíduo trabalhar nas fábricas, para aquele indivíduo ser mandado para o mercado de trabalho. A questão toda, então, que dá para a gente pensar o quanto o conteúdo, por exemplo, da matemática, da geografia, de várias outras disciplinas, muitas vezes esteve dissociado de uma realidade da vida do brasileiro, das experiências deles cotidianas, como vai sugerir Paulo Freire, a gente pode levantar a hipótese de que há um propósito nisso, porque o desejo é formar um trabalhador de baixa qualificação para que haja baixa remuneração. Então, você não tem uma preocupação em formar isso até hoje, tá? E na minha concepção, a BNCC muda muito pouco nesse sentido. Você não tem uma preocupação em formar um indivíduo que vai estar apto para o mercado de trabalho e para um mercado de trabalho que vai te dar uma boa remuneração e nem tem uma preocupação em formar um cidadão, né? Porque Paulo Freire vai dizer, né? Imagina que você vai ensinar um operário as questões de classe, por exemplo. Porque o empresário não vai querer que você ensine para o operário as questões que vão fazê-lo refletir sobre as opressões que ele vive, né? Perspectiva que eu pensei. Foi nisso. O operário pensando em educação financeira, ele pode começar a questionar o valor de trabalho dele. Por exemplo. Ele é explorado. Por exemplo. E é aquele nome que a gente não pode falar no Brasil, né? Que vai lá no século XIX criar o conceito que é qual? Você completou aí, o conceito de mais-valia, né? Que é isso, né? O conceito de mais-valia, ele tem... Eu li pouco esse autor que a gente não pode falar, mas eu fui ler mais sobre esse conceito com Foucault, no livro... ele tá rindo, mas é isso, né? Você tem Harry Potter, aquilo que você deve falar. Foucault vai comentar, retomando esse autor que a gente não pode falar, esse autor alemão, barbudinho, vai comentar o seguinte, num livro chamado Nascimento da Biopolítica, né? O conceito de mais-valia, gente, por exemplo, aí a gente vira o cabeção, né? Porque, assim, o que você dá em troca pro seu patrão é tempo de vida. E tempo de vida não volta. Tempo de vida é imensurável, percebe? Não volta. E você não tem como atribuir valor para aquilo. Então, em última instância, aquele momento que a gente sai deprimido da aula, né? Toda vez que você trabalha, que você vai ofertar o seu serviço, você está numa relação de mais-valia, porque ninguém nunca vai conseguir te pagar esse valor que é de vida que você está perdendo. Não, é isso, né? É aquele momento que a gente fica, caraca, meu Deus, né? Então, a questão toda no Brasil, sobretudo, é que a gente, como país periferizado, a gente está sempre na lógica da formação de um exército de mão de obra. E um exército de mão de obra de baixa remuneração.
Tem um cara chamado Galo, que é o líder dos entregadores antifascistas, que é muito interessante de você ouvir se você não tiver ouvido ainda o Galo. Você já ouviu falar do Galo, Igor? Não. Cara, eu acho o cara assim interessante. Perguntar assim pra ele, Galo, qual foi tua escola? Ele responde, Racionais MC. É muito interessante, porque Galo eu lembro de uma fala do Galo falando o seguinte, assim, eu sou entregador, mas se você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser o que for. Se você está numa empresa e ofertando um serviço, você é entregador daquele serviço, porque você não é o dono dos meios de produção. Isso é aquele momento que tu fala assim, cara, é consciência de classe que todo mundo tem que ter. Porque se a gente não é dono do meio de produção, a gente é sempre entregador. A gente está sempre entregando algum serviço, independente do diploma que você tenha. Enfim, já te dei quase uma argumentação, né? É por isso, Igor, que eu não ensino caveirão, porque a ideia é ensinar a pensar para a gente poder escrever, né? Continuando aqui, texto 2, endividamento das famílias fica em 45,5% em fevereiro, revela o Banco Central, né? Aí, a gente tem o seguinte, o endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou em 45,5% em fevereiro, antes 45,2% em janeiro, informou nesta terça-feira o Banco Central. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 26,8% em fevereiro, antes 26,5% em janeiro. O cálculo do Banco Central leva em conta o total das dívidas dividido pela renda do período e vai explicar lá como é que é o cálculo. Eu te sugiro que você pare, né? Pausou, né? Leu, que eu vou continuar. Cara, o brasileiro se endivida porque precisa pagar moradia, meu irmão. Se tu lembra daquela aula que Igor ajudou a gente aqui em redação e falou de lei de terras, ele deu um exemplo que a família fala assim pra ele, não sei se você vai se lembrar, né? Você já comprou sua casa? Gessé de Souza, Elite da Atraso, vai falar sobre isso, né? O brasileiro patrimonialista, né? Enfim, a gente paga muito caro pra morar, gente. A gente paga muito caro para morar. Então, a moradia compromete parte da renda. Então, é importante, e que nos leva ao endividamento, é importante que numa redação a gente dê nome aos bois, né? Eu sempre falo isso para os alunos, dê nome aos bois, porque a gente fica assim, a moradia faz a gente gastar muito, pipipipopopó, e a gente não coloca o nome dos culpados. A gente teve no ano de 2021, por exemplo, a possibilidade de os aluguéis serem aumentados de acordo com a tabela. Isso estava dentro da legalidade. Então, por exemplo, eu estava morando de aluguel, gente, meu aluguel dobrou. E isso foi um sistema legal. Ou seja, o governo permite que haja especulação imobiliária, que haja uma alta lucratividade em detrimento do bem-estar da população. Juliana, como é que o governo poderia agir diferente? Impedindo o aumento, sobretudo num período de pandemia. Você teve vários países que fizeram isso, por exemplo, né, de não possibilitar despejo em momentos de pandemia. O Brasil também impediu despejo em momentos de pandemia, mas houve despejo mesmo assim, aí tinha que vir entrar o STF, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer é que o aparato estatal, ele está caminhando sempre muito junto com a lógica empresarial, com a questão da lucratividade. E aí isso vai ser um problema, um fator de endividamento das famílias, assim como o preço da alimentação e o preço do combustível. Aí eu coloco aqui para vocês o que tudo isso indica para o tema. A gente vai pensar, e por isso eu fiz aquela problematização, desse difícil cenário de endividamento das famílias, ele não tem como culpar das famílias, gente. É muito cruel culpar as famílias culpar as famílias pelo cenário de endividamento. A gente está falando de uma estrutura, de uma conjuntura socioeconômica hoje no Brasil que vai nos impelir, que vai nos impulsionar para o endividamento. Talvez você esteja assistindo minha aula e esteja já lembrando do seu orçamento da sua família, que chega um momento que a gente já não sabe mais o que cortar. Não sei, assim, você fica assim, cara, eu já cortei, vou falar o que eu acho que é luxo, porque pobre quando ganha dinheiro a mais, o luxo é comprar salame, é comprar queijo bola, é comprar Danone para as crianças, né? Então, vocês se reconhecem nisso. Biscoito recheado. Então, assim, né, a gente começa a cortar esses luxos. Não vai mais pedir pizza, não vai mais comprar o salame, não vai mais... Só que chega um momento que tem um estrangulamento, assim, você não tem mais o que cortar. Eu tô horrorizada com o preço do gás, por exemplo, tem gás encanado, cada mês o gás dobra o valor, né? Então, a gente está falando do pagamento de contas básicas, né? Vou avançar, você vai ler o restante, né? Você vai ver essa parte, né, dos empréstimos imobiliários, ali o finalzinho fala, né?
empréstimo imobiliário, comprometimento de renda, né? Eu acho, se eu não estou enganada, Igor falou isso na outra aula. Acho que você falou, né, Igor, de não ter nem perspectiva de comprar um apartamento. Sim. É muito próprio da nossa geração. Eu acho até que eu sou mais velha um pouco do que o Igor, mas assim, a nossa geração é uma geração que se convenceu de que, em certa medida, de que a gente não vai conseguir comprar casa própria. Porque você tem ali, dependendo do bairro, eu tô falando de Rio de Janeiro, que também é um lugar caro para se morar, mas você vai ter que ter uns 100 mil de entrada, por exemplo. A gente está batendo em regiões suburbanas, né, que é a região de onde eu venho, o Igor, o João, onde a gente veio tudo ali do subúrbio, a gente tem apartamentos que valem quase R$500 mil, gente. E assim, a gente está falando de bairros que são empobrecidos, que são da periferia. Então, quando é que um trabalhador médio vai ter R$500 mil para pagar num apartamento? Quando é que a gente vai conseguir juntar 100 mil? Se a gente está endividado, não tem como juntar 100 mil para dar entrada num apartamento, né? E aí, alguns de nós entramos nessas dívidas ou temos que pagar o aluguel. Isso compromete, como eu havia falado, parte significativa da renda. Vou avançar, tudo bem? Percentual de famílias endividadas sobe pelo 5º mês seguido, chega a 63,4%. Esse é um dado, né, que não está... Eu boto de propósito, o texto é de 2019. Por que eu estou botando de propósito o texto de 2019? É porque eu quero te fazer refletir que não é culpa tudo da pandemia. Porque senão a gente fica culpando a pandemia de tudo e isenta todas as políticas que a gente vem tendo no governo, nos governos brasileiros nos últimos anos. A gente tinha um problema anterior à pandemia, percebe? 63,4%. Hoje a gente tem 77%. A pandemia acentuou um problema que já existia. E aí a gente o que o texto de apoio vai trazer pra gente, e eu te pergunto assim, o que esses dados indicam? O brasileiro tem uma dívida maior no cartão de crédito, depois vem carnê, financiamento de carro, financiamento de casa e por aí vai. Você vai olhar isso aqui e vai pensar, né? O que esses dados me trazem? Eu consigo pensar em repertórios a partir desses dados? Por exemplo, cartão de crédito. A gente tem deixa eu tirar aqui que eu lembrei que eu tô com um anel verde, deixa eu botar aqui, senão... Pronto. Cartão de crédito. O que a gente pode pensar? O brasileiro, ele, na média, né? Não sei vocês, mas eu sou assim. Entrou o salário, vai tudo para pagar a conta, a gente não consegue sobrar dinheiro. Ele tem que passar comida no cartão, por exemplo. Né? Se seu filho precisa de uma roupa, o Igor tá quase chorando, ele tá rindo de nervoso. Se comprar uma roupa, você passa no cartão, né? Você tem que comprar, tudo que você tem que comprar que vai surgindo de demanda ao longo do mês, você vai comprar no cartão, né? Você vai comprar, imagina, não sei qual mercado, mas tem mercado que possibilita parcelar, né? Pergunta, quer parcelar? Não sei se hoje já tem, mas eu acho muito engraçado. Vou falar os mercados do Rio. Supermarket, pode parcelar. Extra. Só que parcelar comida, eu sempre rio, porque assim, eu sei que eu vou ter que comprar outra semana, não vai adiantar parcelar. Farmácia eu parcelo, hoje eu parcelei em 3 vezes a farmácia. E era R$90. Pra mim isso é dinheiro aberto, parcelei 3 vezes, enfim. A gente tem então o quê, né? O que a gente pode pensar? O que eu falei já no início da aula, inclusive vou só retomar. O salário médio do brasileiro não é suficiente para pagar todas os elementos básicos da sua vida. Então ele recorre às operadoras de crédito. O cartão é uma operadora de crédito. Se você está com conta parcelada, você tem uma dívida com essa operadora de crédito. Entende isso? Então, assim, eu posso falar assim, nossa, eu tô com todas as minhas contas em dia, mas eu tenho parcela no cartão, tô com dívida. Parcela no cartão é dívida, porque a operadora de crédito, né, você tá com uma dívida com essa operadora de crédito, que tá ali, né, para você, que pagou o teu produto e você vai passar para ela o valor. Então, um possível repertório foi o que eu falei no início da aula, né? O Diese, por exemplo, vai dizer pra gente, a gente ganha R$1.200, salário mínimo, né? R$1.200, é isso aí, eu acho que tá o salário mínimo, eu sempre me perco. Por que eu não sei o salário mínimo, gente? Porque eu ganho muito a mais do que isso, não, porque eu sou horista, é outra parada. 1.212. 1.212. Não é isso, assim, a gente trabalha por hora, a gente ganha por hora. E é assim, se a gente tá, vou dar uma aula, entrou o dinheiro depois que deu a aula. Cara, já foi embora, tu já chegou à sua casa, já não tem mais dinheiro, porque tu já passou no mercado, já passou na farmácia, né? Assim, enfim, R$1.200, R$1.212, e o Diese aponta lá que a gente deveria ganhar mais de R$6.000 para conseguir pagar todas as contas. Isso é um repertório,
tá? Quando você for fazer essa redação, você vai olhar no Diese. Lembrando, quero fazer essa redação, quem pode corrigir? Vá lá no Sobre-Humanas, tem um aluno, Daniel, eu acho, tem feito redação, tu vai pagar promoção, R$10 pra gente corrigir essa redação, só. O tema você ganha, que a gente já tá discutindo aqui, e eu tô corrigindo a redação de quem tá entrando em contato lá, tá? Ju, posso só dar um relato que talvez seja repertório? Claro. Você estava falando de alimentação, eu tô me desesperando, mas tem um fenômeno recente, eu boto aí uns 5 anos, que está ligado à questão do tipo de alimentação, não sei se você vai falar mais sobre isso, mas a questão da volta do consumo das cestas básicas. Eu sou morador de um bairro, eu morei durante muito tempo, saí de lá tem 3 anos, de Jardim América, e começaram a surgir vários galpões na beira da Presidente Dutra, vendendo cesta básica. E todo o meu entorno, na Vila da Penha, que é um outro bairro, de Zona Norte, subúrbio, todo o meu entorno agora está consumindo mais cestas básicas. Para quem não sabe, para quem é fora do Rio de Janeiro, é você comprar um pacote fechado, 20 quilos de arroz, eu compro, né? 4 latas de óleo, açúcar, feijão, salsicha enlatada. É você comprar um pacote, uma cesta básica, para tentar durar um mês. E aí, por que eu falo da qualidade da alimentação? É como se eu estivesse mais preocupado por uma questão de necessidade com a quantidade de alimento, porque a qualidade já vai para outro plano. Com o aumento do preço, eu vou me preocupar aí, claro, em me alimentar. Depois eu penso na qualidade. Então está crescendo muito o comércio de cesta básica. Cesta básica, kit carne, kit miojo, kit macarrão. Tem até o contato se quiser. Cesta básica. Porque assim, está crescendo muito e é um reflexo, acredito eu, desse cenário também. Não, eu não tinha lembrado disso não. Acho esse é um ótimo repertório, inclusive porque a cesta básica te faz fugir um pouco da inflação. Então você vai comprar logo, né, os 20 quilos de arroz, que daqui a 1 semana, 2 semanas já pode ter um outro valor, né? A gente está falando de produtos que não... eles não estão no campo das frutas, dos legumes, das verduras, que a gente também tem deixado de consumir porque estão mais encarecidos, né? E a gente entra também numa outra esfera que você pode relacionar esse tema como uma consequência, inclusive, que Igor comenta que a gente já não pensa mais na qualidade, a gente pensa mais na quantidade, e isso vai ter um impacto no sobrepeso da população brasileira, que é um outro tema ótimo para você pensar para Enem, obesidade e sobrepeso. O Brasil ele vem sendo um país que tem chamado a atenção da OMS nesse sentido, porque a gente tem sido um país que está ali, né, ampliando o sobrepeso e a obesidade da população. E é importante a gente pensar o seguinte: um momento de insegurança alimentar não é paradoxal com sobrepeso, porque o sobrepeso ou obesidade também estão muito relacionados à má alimentação, né? Então, enfim, a gente consome produtos de alta caloria, mas com baixos nutrientes. Sobretudo, né, por exemplo, não sei se você viveu essa realidade, não sei se Igor viveu essa realidade, assim, ia pra faculdade, cara, não tinha grana pra comer, o que tu vai comer? Vai comer o biscoito recheado. Porque ele tem um produto de alto valor calórico, né? Você consegue ficar cheio e com energia durante um tempo grande. Não tinha bandejão na minha época, né? Parece que eu fiz lá atrás, tá, gente? Ele adora esse biscoito, inclusive. Tá com o biscoito da vaquinha, exato. Parece que eu falo minha época, mas eu fiz o FRJ em 2013 a 2007. No campus da Praia Vermelha não tinha bandejão, acho que até agora não tem. Não sei, gente, também tô só falando, não sei. Enfim, então, às vezes levava um biscoito. Cara, porra, é ruim, assim, em termos nutricionais, assim, eu não tinha nutrientes ali, eu tinha caloria, eu tinha energia para ficar até o final do dia, né? Então, a gente está falando sobre essas condições. Acho também, uma outra coisa que eu perguntaria aqui para esse texto é como é o nosso comportamento de consumo. É possível homogeneizar? Por que eu estou me problematizando tudo isso? Quando a gente fala de endividamento, é muito comum as pessoas culpabilizarem o consumismo. Cuidado, porque quando a gente olha os recortes sociais brasileiros, não tem a ver com consumismo, gente, tem a ver com dificuldade mesmo de fechar as contas. Mas, em contrapartida, a gente também vai ter aquelas famílias que estão numa lógica de consumo desenfreado. E por isso, por exemplo, a Nath Finanças é maneira, acho que é legal para você seguir, e por isso que eu falo que não faz sentido tirar a sociologia do ensino, porque a sociologia, por exemplo, é uma disciplina que pode te ajudar a pensar criticamente um modelo de vida sustentável, né? Em que você consiga regular, em que você consiga pensar criticamente sobre essa lógica de consumo. Eu preciso dessas roupas todas, eu preciso, inclusive, ter uma lógica de consumo também equivocada no Brasil em relação à própria alimentação. É um outro cenário, né? Esse cenário que as pessoas estão comprando
as caixas porque não tem dinheiro. Mas a gente ainda tem também famílias que compram comida, bastante comida, e elas vão pro lixo, né? Porque não conseguiu administrar bem ali a quantidade. Isso é uma coisa terrível, assim. Eu falo até por mim, porque quando eu casei, a gente demora, inclusive, a conseguir quantificar. Não sei se o Igor passou por isso, assim. Às vezes faz muita comida para 2 pessoas só, porque ainda não... Sobretudo se a gente vem de família grande, que é o meu caso, a gente não conseguiu ainda acertar a medida das 2 pessoas, né? Então, a gente, de fato, tem essa lógica de consumo. Tô quase fechando, espero ter te ajudado, né? A ideia sempre vai lendo texto de apoio, vai conversando com texto de apoio para pensar, né? Deixa eu só voltar a um ponto importante. Vou voltar aqui, ó. Porque quando a gente fala de consumismo, vale a gente pensar em alguns repertórios socioculturais importantes. American Way of Life, né? O modo de vida americano, que a indústria cultural vai possibilitar essa difusão desse modelo de vida americano, que é muito impactante nessa lógica de consumo. A gente não pode se esquecer das revoluções industriais também, que vão modificar esse padrão de consumo do mundo ocidental. E a gente, como um país ocidentalizado, como um país que recebe muita influência dos países do norte, por conta dos filmes, inclusive, por conta dos clipes, né? A gente, por conta da indústria cultural, né? A gente acaba adotando esse modelo de vida que é insustentável. E aí eu falo, não é só insustentável para o meio ambiente não, gente, é insustentável para a gente também. Brincava até esse final de semana, você vai, por exemplo, vou comprar um canudo de alumínio. Aí o canudo de alumínio, sei lá, o preço lá em cima. Não é sustentável, gente. Porque se eu tenho que trabalhar muito para comprar um canudo para não degradar o meio ambiente, isso não tem sustentabilidade. Percebe? Porque sustentabilidade não tem só a ver com o meio ambiente, tem a ver com recursos humanos também. A gente tem trabalhado cada vez mais, né? E a gente tem perdido a nossa saúde. Isso é um modelo insustentável de vida. Bom, a gente tem aqui, né? Deixa eu tirar, eu botei aqui, ó. Agora eu tenho que ler dele que é melhor. Fora de controle, 38% dos brasileiros não controlam os ganhos e os gastos. A gente vai olhar, eu sempre gosto de pensar... eu sei que o Enem não faz isso sempre, mas eu costumo muito tentar fazer isso nos temas que eu preparo para os alunos, que é colocar recortes de região, recortes de classe, recortes de raça. Por exemplo, quando a gente fala sobre a saúde do homem, que é um outro tema muito maneiro, eu vou trazer para a gente discutir. Vou trazer em novembro. Novembro já é quase a prova, gente. Mas perto de novembro a gente discute, que é o Novembro Azul, dá para discutir saúde do homem. Quando a gente vai olhar qual homem que acessa menos ao sistema de saúde, é o homem negro. Então é importante que a gente discuta essa questão. Quando a gente olha esses dados aqui, né, perguntem para esses dados o que eles vão demonstrar para a gente, né? 38% dos brasileiros não controlam os gastos, 38% não controlam, 60% controlam, e a gente vai vendo por região esse controle. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte, que eu acho que dá para a gente pensar também. Tá, a gente já entendeu que o brasileiro não tem muita educação financeira, mas vocês concordam comigo que dá pra gente pensar que a uberização do trabalho, a precarização do trabalho, o crescimento dos MEIs, dos microempreendedores individuais, do profissional autônomo, que tem a ver com o profissional horista, fica muito mais difícil você controlar gasto? Porque foi o que eu falei pra você até ainda há pouco. Eu não sei o salário mínimo porque eu sou horista. Se eu sou horista, eu preciso controlar muito mais o meu dinheiro. Porque eu preciso, inclusive, cada mês, entender quais são as entradas e quais são as saídas. E como horista, pode ser que no mês seguinte eu não consiga ter as mesmas horas de trabalho do mês anterior, tá entendendo? Então, eu preciso estar me organizando também sempre à frente. Olha que doideira. Essa é a lógica da uberização, né? Então, quanto mais a gente amplia, quanto mais a gente flexibiliza as leis trabalhistas, a gente tem um cenário de desemprego, a gente impulsiona a população para o mercado informal ou para o mercado formal na lógica do MEI, a gente também está falando de uma dificuldade desse controle de gasto. Porque foi como eu brinquei, assim, a gente ganha o valor da hora-aula, acabou de sair do curso, aí pagaram, sei lá, né? Você já saiu, já comprou alguma coisa que está faltando na sua casa, percebe? Então, infelizmente, inclusive estou lembrando do segurança que foi morto esses dias aqui no Village Mall, pertinho, porque era um homem que estava indo trabalhar para ganhar R$180. É essa a realidade, né? Como segurança. Não sei se vocês foram assaltar a joalheria, enfim, ele não tinha nem o preparo para isso, mas que absurdo, ele não tinha nem preparo para ser segurança e foi lá ser segurança. De novo, não culpabilizem o indivíduo, a gente precisa pensar na conjuntura socioeconômica que tem impelido as pessoas a irem
para trabalhos que, inclusive, elas nem poderiam exercer. Mas o desespero, né, a preocupação de levar o dinheiro para casa, de comprar comida, vai sempre se sobrepor, né, nesses cenários. Enfim, tudo bem? Finalizando, endividamento das famílias, texto 5, tô fechando, chega a 77% maior em 12 anos. Aí a gente tem um texto mais recente, são dados que você pode usar na sua redação, né? De novo, a minha pergunta, você pausou, você leu o texto, por isso que eu tô avançando. Você sempre pode se questionar por que do cartão de crédito, e aí foi o que eu falei, a gente não tem dinheiro para pagar de imediato, a gente vai se envergando as operadoras de crédito, né, os cartões de crédito para a gente conseguir pagar. Existe uma falta de conhecimento de grande parte da população que é a seguinte, né, os juros do cartão de crédito, eles são um dos maiores. Tem um ex-banqueiro, acertei, que dá muitas palestras sobre isso, que é o Eduardo Moreira, acho que vale muito a pena ver, porque os lucros dessas operadoras, o lucro do mercado dos bancos é muito alto. E, de novo, a gente tem o Estado permitindo que seja essa lucratividade, esses juros sejam feitos assim, a revelia, assim, de acordo com a vontade mesmo do empresariado. Então, eu sempre costumo dizer assim, cara, deva tudo, só não deva cartão de crédito, por exemplo. Porque cartão de crédito vira uma bola de neve muito difícil depois de você se organizar. Mas essa noção dos juros do cartão, nem todo mundo da população entende. Então, passa no cartão, depois vai pagar o cartão, aí toda vez que você vai pagar a fatura, aparece assim, quer parcelar? Aí tu vai lá, parcela, só que você paga o mínimo e você tá, né, ampliando depois o quanto a sua vida vai ficar amarrada àquela operadora de crédito, por exemplo. É isso, galera. Espero ter ajudado a pensar esse tema sobre endividamento, sobretudo a partir desse viés que não é culpabilizar a família, é pensar na conjuntura socioeconômica do Brasil. Até a próxima!